Entrevista do dia. Jornal da Manhã, Araçatuba. Quem está comigo agora no estúdio da Jovem Pan é o empreendedor Luiz Felipe Fernandes para falarmos de inovação e startups. Ele é o investidor de uma inteligência artificial instalada no WhatsApp que treina, preste atenção, conversação e ortografia em inglês. Bom dia, Luiz Felipe, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui, porque quando o Pedro lá de Penápolis nos deu a sugestão de pauta, cara, a gente na hora falou que nem precisa explicar muito, traga o rapaz aqui. Mas fala pra gente, Luiz Felipe, como é que é o apelido que o Márcio Kajima falou? Jimmy. Você é conhecido como Jimmy? Apelido que virou nome já. Ah, é? Assim, é. Marca registrada. Vamos lá. Fala pra gente que aplicativo é esse, como você teve a ideia de investir e de criá-lo. Vamos lá. Eu vou daqui a pouco contar, se tiver oportunidade, também um pouco da minha história Com aqui. certeza. Mas agora eu digo que a possibilidade e o privilégio de atuar como investidor anjo em algumas startups. Uhum. E a última startup que eu resolvi investir é uma startup fundada por um grande amigo meu, que já trabalhou comigo, que inclusive foi meu cliente na minha última empresa, que é a Emily. Emily é o nome dessa empresa, dessa inteligência artificial. E ela é basicamente uma inteligência artificial que funciona pelo WhatsApp das pessoas. Então ela é basicamente um contato. Você não precisa instalar um aplicativo, não precisa fazer login, não precisa guardar uma senha nem nada. Você registra ali um número, que ela tem um número. Simples assim, exatamente. Perfeito. E aí você conversa como se tivesse uma pessoa do outro lado com você. Exatamente. Perfeito. E a Emily, ela nasceu com a função de ser uma amiga para você trocar ideia em inglês. Porque qual que é o grande ponto hoje, né? Quando a gente fala de aprendizado de idioma, para aprendizado, geralmente a gente precisa, o aprendizado bem feito, precisa de experiências bastante imersivas. Então, o próprio idioma, se você pega uma pessoa que viaja para fora do país, ela fica 1-2 semanas lá, ela já volta destravada, né? Sem dúvida. Porque o nível de imersão é muito grande e a frequência é muito grande. Hoje, quando a gente pega a forma como a gente aprende idioma aqui no Brasil, a gente tem lá na escola ou no curso de inglês 1-2 aulas por semana. E é aquela coisa, né? Você tem, sei lá, aula segunda e quarta. Na segunda você tá meio travado, na quarta você tá um pouco mais solto, porque segunda foi quase ontem. Só que na outra segunda você já tá travado de novo, né? Porque você ficou tanto tempo, a falta de constância, de frequência no aprendizado de idioma afeta muito, né? Então tem a imersão, a frequência, e tem um outro ponto que afeta demais o aprendizado do idioma, que é a trava social da aprendizagem do idioma. Se você falar, vamos conversar em inglês, as pessoas travam, né? Falar em público já é um desespero. Falar inglês, então, com qualquer outra pessoa, aquele medo de errar, ela mais trava a pessoa, trava a prática, e a prática é o principal ponto de aprendizado, né? É o que mais ajuda a gente a aprender. Sim, com certeza. Então, o que essa empresa aí, o Guilherme, que é o meu sócio lá, o que ele construiu, né? É uma inteligência artificial que funciona pelo WhatsApp, que ela permite que você converse sobre qualquer tema. Então, se você gosta de correr, como é o seu caso, Marcelo, você pode conversar sobre corrida absolutamente o tempo todo com ela, ou sobre qualquer outro tema que você gostar. Eu, por exemplo, adoro conversar sobre comida com ela, que é meu hobby favorito. Ah, é? É todo tipo de comida, sem limitações. Tem um rapaz aqui que fará questão de ser convidado por você, viu? Ótimo. E aí você troca ideia sobre culinária e gastronomia sobre em qualquer inglês. coisa, em inglês, com o objetivo de treinar. E ela consegue entender se você é básico, intermediário ou avançado, e obviamente direcionar o vocabulário dela junto com você para te ajudar a conversar de uma forma mais destravada. Questão de ordem prática. Vamos lá. Você diz que ela treina tanto conversação Isso. quanto ortografia. Então, se eu mandar texto, ela me responde em texto. Se eu mandar um áudio, ela me responde em áudio? Corretíssimo. É isso? Corretíssimo. Sério, cara? Você consegue mandar um áudio, igual você manda um áudio para qualquer pessoa lá no grupo da família pelo WhatsApp. Ela entende esse áudio e te devolve esse áudio, te devolve uma resposta, né? E ainda tem a opção de você pedir para ela te corrigir. Então, dependendo do que você envia, ela te dá algumas dicas de como que você pode melhorar tanto seu jeito de escrever quanto seu jeito de falar ali também, né? E tudo em
inglês, não tem nada em português. Não Se tem eu nada em perguntar, português. olha, mas me responda em português. Ela não vai me responder. Ela não vai responder em português. E aí muito que bom, tá o hein? ponto. Ah. Nesse caso específico, a Emily, pelo menos por enquanto, né, a gente está ainda numa primeira fase do produto, ela foi feita para complementar estudos que você já está fazendo. Então ela não compete, ela não substitui um professor, não substitui uma escola, nem nada. Perfeito. Ela preenche um espaço que hoje não é preenchido. Então esse entre quarta e segunda que eu comentei aí, né, que a gente fica nesse vácuo sem nenhum tipo de contato ativo com o idioma. Quando a gente tem contato, é o contato passivo, né, de assistir um filme, etc. Sim. A Emily, ela entra como uma forma de trazer imersão, de trazer engajamento e de, por ser uma inteligência artificial, ela tira esse fator social, tira essa trava social de medo de errar. Então ela permite que você fale de uma forma mais fluida, né? Ela permite que você fale sem medo. E a Emily, ela é super treinada, né? O que a gente tem que fazer basicamente com a inteligência artificial é ficar treinando ela. Isso. Por isso que chama generativa, né? Exatamente. E ela foi treinada muito bem para uma coisa, ser boa de puxar papo. Ela é muito boa de puxar assunto. Ela vai puxando, ela não deixa perder o fio da meada para você ir falando. Ela não fica esperando só você acioná-la. Ela tem por também. dever de ofício também te estimular. Exatamente. Cara. E se, por exemplo, você ficou 1 dia, 2 dias sem ir lá e mandar um oi pra ela te chama ativamente também. Tá já que é um WhatsApp, ela fala, oi, tudo bem, eu vi aí que em Araçatuba tá frio hoje, quais são os seus planos pro dia? Sério, cara? Ó, Então... não, peraí. Fala desde já qual é o número para eu colocá-la no WhatsApp pro modo demo que você diga. Tá, que você vamos lá, eu vou passar o site da Emily, Site, tá. É hello, H-E-L-L-O, Emily, com L só e Y no final, tá. .ai, que é inteligência artificial. .ai. E ali eu consigo acessar Emily. Tá, helloemily.ai. E Isso aí eu já consigo, apareceu aí até na tela, o Jonathan Alves e eu estamos fazendo ao mesmo tempo, e ali eu consigo, Teste impulsione grátis, o seu inglês no WhatsApp. Ah, claro, você tinha falado isso para mim. Vamos lá, que a audiência saiba. Existe um demo, modo demo de 1 dia, mas depois, se você quiser continuar utilizando, é pago. É pago, Tem é que pago comprar. uma mensalidade. Isso, Mensalidade. você paga por mês, uma exatamente. aula de inglês. Então, Exatamente. muito bom. Fale com a Emily. Que legal, cara. Exatamente. E aí, até, assim, por que o site em inglês e tudo mais, né? O site está em português, mas a URL ali que a gente acabou de digitar, ela é em inglês, né? Esse produto, assim como todos os outros que eu busco investir, eles têm, por padrão, um alcance global. Então, por mais que a gente está aqui divulgando e ele funciona para o Brasil, ele vai ser muito bom para o público brasileiro, ele é construído para ser internacional. Então, quando a gente fala de aprendizagem de inglês, todo e qualquer país, inclusive nos Estados Unidos, eles precisam aprender inglês também, né? Não sei se vocês sabem, mas existem inúmeras comunidades de pessoas não americanas que moram nos Estados Unidos que ainda até hoje têm dificuldade de falar inglês, mesmo morando lá. Né? Então, mesmo nos Estados Unidos, existe uma necessidade muito grande de se aprender e de se praticar o idioma. Então, a Emily, ela nasceu para ser global, né? Não nasceu para ser só nacional. Eu fiz aqui uma pergunta para ela, né? Aquela coisa super básica, meu inglês é terrível, é macarrônico, né? E aí ela tá falando, eu perguntei, e aí, Emily, como que tá? Tudo certo por aí? Ela falou, ó, oi, eu sou a Emily, sua amiga do Canadá. Vocês colocaram ela no Canadá por quê? Foi uma decisão de colocá-la num país talvez um pouco mais neutro, que fala inglês, mas que ao mesmo tempo, para evitar estar envolvido em qualquer questões políticas ou ideológicas, etc. Entendi. Então ela não é americana, ela não é inglesa, ela é canadense. Tá. E ela é uma amiga, né? Ela tá ali para conversar com você. Então ela tem uma história por trás, né? Se você olhar o site dela, tem fotos dela ali como se ela fosse uma pessoa de verdade. Uma pessoa, né? E tá falando aqui, ó, nós podemos falar sobre qualquer coisa, a qualquer momento, o tempo todo. Que bacana, exatamente, cara. E a Emily, ela é a primeira, né, de idioma. A gente já tem programado aí outros 12 amigos da Emily,
que são 12 amigos? de outros idiomas que todas as pessoas vão poder aprender e, de novo, pensando sempre no alcance é? global, né? Então vai ter chinês, espanhol, outro... É mesmo? 12 outros idiomas. Francês, alemão. Caramba, Exatamente. cara, que Mas bacana. isso ainda está por vir, né? O Guilherme está lá preparando tudo no forno. E lá. de quem foi essa ideia? Sua, do Guilherme, dos dois, de criar essa IA? A Emily, primeiro, para conversação e ortografia em inglês. Foi do Guilherme, porque o Guilherme ele é um empreendedor inquieto também, assim, né? Ele talvez é a pessoa que mais conhece de inteligência artificial que eu conheço, por isso que eu me associei a ele. Ele é de Penápolis também? Não, ele é de São Paulo. São Paulo? Eu morei bastante tempo lá, então a gente trabalhou junto, a gente se conheceu lá, e aí a gente continua ainda bastante em contato, principalmente por conta da Emily. E o Guilherme, quando viu toda a inteligência artificial, principalmente com a OpenAI, o ChatGPT despontando, ele falou, preciso fazer alguma coisa com isso daí. E aí a gente, em algumas conversas lá, ele teve a ideia de construir a Emily e de construir ela no WhatsApp, para ela não ser mais um aplicativo, para ela não concorrer nesse âmbito que hoje já é bastante concorrido. Isso é bem legal. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, poxa, quero entrar junto, né? Posso entrar com uma ajuda financeira aí? E foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei como investidor e o Guilherme tem mais um time, é um time ainda enxuto, pequeno, né? Como uma startup tem que ser. Sim. Mas que já está rendendo alguns bons frutos aí. E isso foi quando? Quando Foi vocês agora... tiveram a ideia e quando lançaram a Emily? O Guilherme teve a ideia em dezembro e o produto foi lançado no início de fevereiro. Cara, Foi muito rapidamente. Muito rápido. Rapidamente. E é verdade que ou a ferramenta ou a empresa, você tem que me contar isso, já foi vendida e vocês já estão milionários, muito dinheiro no bolso? Não. A Emily não. A Emily não tem nada a ver com essa história aí. A minha antiga empresa que eu tinha vendi em 2022 era uma consultoria de inovação, de construção de produto digital. Então, o que eu fazia era inventar outras Emilys para empresas. Então, a gente trabalhava para Google, para Nike, para Itaú, para Volkswagen, para grandes empresas. Era a empresa que eu fundei. Eu fundei ela em 2015 lá em São Paulo, quando eu morava lá ainda. Chamava Handmade. Essa que você vendeu? Essa que eu vendi, chamava Handmade Design, era uma consultoria de inovação. E a gente tinha aí um portfólio de clientes invejável, era de verdade muito, muito interessante. Um time lá de mais ou menos umas 60 pessoas. E em 2022 a gente foi oficialmente adquirido pela ThoughtWorks, é um nome um pouco complicado aí, mas é um grupo americano, norte-americano, uma consultoria de tecnologia que é global, né? Nasceu nos Estados Unidos, mas hoje está em 18 países. Hoje a gente faz parte da ThoughtWorks, né? Então a Handmade não existe mais e a ThoughtWorks é quem adquiriu toda a carteira de clientes, todo o time, então a gente está lá. Eu entrei na ThoughtWorks como diretor de produto e design e hoje estou lá como diretor executivo de contas. Eu estou fazendo a entrevista de hoje com o empreendedor Luiz Felipe Fernandes, que mora aqui, do ladinho de Araçatuba, em Penápolis. Isso. E ele está falando de inteligência artificial. Começamos falando da Emily, que ele e o Guilherme desenvolveram para treinar conversação e ortografia em inglês pelo WhatsApp. Tá? Então entra lá, helloemily.ai, o hello, H-E-L-L-U, e o Emily, E-M-I-L-Y.ai. É pago, mas tem o demo durante um dia. O Jonathan Alves está mostrando aí na nossa live, olha lá. Impulsione o seu inglês no WhatsApp com a Emily. E aí ele está contando um pouco da história dele. Eu vou dar um passinho para trás então, Luiz Felipe. Eu gostaria que você contasse como começou o seu interesse por inteligência artificial, por inovação, por startups. E o que você fazia antes disso? Porque no intervalo você me contou que fazia outras coisas da vida, era concursado, tinha carteira assinada, estava ali numa zona de conforto e falou que não é isso que eu quero. Conta pra gente, resumidamente, essa história. Claro, eu sou primeiro nascido aqui em Alto Alegre, uma cidade do lado aqui de Penápolis, uma cidade com 4 mil habitantes, até hoje é uma cidade muito pequena. Morei lá até os 17 anos, saí, fui fazer faculdade em Campinas. E quando estava fazendo faculdade, fiz faculdade de publicidade. Então, você já vê que não tem muito a ver também com o que eu faço hoje. Apesar de ter muita comunicação aqui, né? Mas para pagar a faculdade, eu precisava arrumar um emprego.
E aí o meu emprego que eu consegui foi passar num concurso. Passei no concurso na época do Banco Nossa Caixa, que depois virou Banco do Brasil. Não sei se vocês vão lembrar do Banco Nossa Caixa. Sim. E trabalhei durante 4 anos no banco, porque precisava pagar a faculdade, basicamente isso. Acabou a faculdade, eu falei, bom, quero trabalhar com o que eu estudei. Saí do banco, desisti aí, né, de uma carreira talvez um pouco mais estável e fui trabalhar com publicidade, mas logo depois que eu decidi trabalhar com publicidade, eu descobri a carreira de design em tecnologia, que era uma carreira que estava começando, isso em 2008. Isso praticamente ninguém se falava disso ainda no Brasil. Eu descobri e comecei a desvendar essa história, comecei a trabalhar com isso e por uma mega coincidência ou talvez por um faro apurado meu, essa disciplina, né, essa profissão, ela despontou, cresceu demais a ponto disso se tornar um mercado muito relevante. E aí, em 2011, eu abri minha primeira empresa, que foi um e-commerce, que foi um baita fracasso. Durou um ano e meio. Tem isso também, né? Todo mundo achando que, pô, que legal, deu sorte. É verdade. Olha a sorte aí, né? É verdade. E aí, depois do e-commerce, eu abri uma escola de design e inovação, que era o que eu já estava trabalhando com isso, né? Abri essa escola e essa escola foi um baita sucesso, foi muito legal. E por conta dessa escola, quase como consequência, comecei a ter pedidos de consultoria, né? Então várias empresas lá em São Paulo buscando, poxa, Jimmy, me ajuda com isso daqui, me ajuda com isso, eu estou precisando lançar um produto e não sei como, você tem um time para me ceder, etc. E aí abri a consultoria, que foi a Handmade em 2015, eu e mais um sócio. Esse meu sócio era um ex-fundador do Decolar.com, que a gente conhece hoje de agência de viagens, né? Fundou lá na Argentina em 99, então era um cara já bastante experiente. Aí eu fundei junto com ele a Handmade em 2015 e em 2022, alguns anos depois aí, a gente foi adquirido pela ThoughtWorks, que é essa consultoria norte-americana de tecnologia. E aí sim, eu faço parte lá do time da ThoughtWorks ainda e agora, como eu comentei, eu tenho aí o privilégio de poder continuar empreendendo de forma indireta, né? Que é investindo em algumas startups. Então, inclusive, eu invisto na Emily, que é essa que a gente está falando aqui, e invisto em mais outras duas, sendo que uma segunda ainda é também de inteligência artificial aqui, tá? Olha só, você sabe que aqui no estúdio nós temos uma pessoa que é interessadíssima em inovação e startups. No ano passado participou de uma jornada junto com o Márcio Kajima, né? Este singular espécime de ser humano, Jonathan Alves, e aí ele criou lá uma startup que ficou na cabeça dele, não tirou do papel. Quem sabe agora ele não ganhe um estímulo, né, Jonathan tirei do Alves? papel, tá na plataforma beta, tá? Mas só não estão impulsionando. A gente tem uma plataforma, criamos até um app aqui, ó, Intermídia aqui embaixo, ó. Que é isso, moleque? Você não tinha me contado essa parte não, enfim, hein? tá rodando. Legal, a gente tá falando que legal. o andamento do projeto, para ver Muito como que vai bom. ser. Mas... Olha, eu tô conversando aqui com o empreendedor, o Luiz Felipe, e tem muita gente participando, viu, Luiz Felipe, na nossa live hoje, começando quero falar de quem está fazendo comentários aqui, mais pertinentes à entrevista. Então, o Everson Lopes Stabile, nosso parceiro, sócio fundador da S6 Investimentos, ele é tão gentil que ele mandou uma canequinha térmica para mim, olha só, personalizado com o meu nome. Legal. Esse cara é chique demais. E o Everson está dizendo que ele, por exemplo, ele também saiu da CLT, ele era funcionário do Banco do Brasil. Olha aí. Né, e aproveita para falar, cara, tô conectado aí com o Luiz Felipe, manda um abraço para ele. Tá feito o Everson Lopes. O Wilson Coelho entrou agora também. O José Luiz Pi, que já veio aqui, e ele tem também um app, um site. E aí tá falando, cara, massa, achei um investidor, Marcelo. Muito bom, parabéns, enfim. Já vem para cá e pega ele aqui na saída da SRC. E o Adalberto Machado pedindo para a gente mandar um alô para a galera da Concept e da Techiata. Muito bom, bombando hoje a nossa live. Ô Luiz Felipe, aí fala pra gente, você veio para cá, você voltou, tá morando agora em Penápolis. Isso, correto. Faz Certo. 2 anos que eu tô aqui. Falou, viu, Jonathan? Outra coisa para você receber como estímulo. Opa. A área do rapaz de formação, a primeira, comunicação. Comunicação. Cara, Comunicação. né? Tudo a ver, hein? A segunda, ganhar dinheiro. É. Comunicação por amor. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz Felipe. Qualquer pessoa pode hoje pensar numa startup ou precisa ter conhecimento técnico de TI ou já ter uma empresa constituída?
Acho que qualquer pessoa sim consegue ter uma startup. Acho que hoje tem a barreira de entrada é de verdade muito baixa, assim, né? Então, vamos pegar aí, talvez, comparando com as grandes empresas. Até alguns anos atrás, até, sei lá, 2010, 2011, você falava de bancos, você falava de empresas de, sei lá, de seguradoras, etc. Eram coisas que era inimaginável uma pessoa falar, eu vou construir um banco, né? Uhum. E hoje, obviamente, não é tão simples assim você construir um banco Sim. ainda, mas a barreira de entrada já está muito mais baixa. Isso eu estou pegando um exemplo extremo. Sim, hoje tem banco, né, que é exclusivamente virtual, né? Exatamente. Agora, quando a gente vai para outros segmentos, a barreira é praticamente nula, assim. É muito, muito fácil de você, por exemplo, hoje falar, eu vou abrir uma editora, eu vou abrir qualquer outro modelo de negócio que antigamente parecia complexo, agora é muito mais fácil e a gente consegue inovar nisso daí. Então, quando a gente fala de startup, a gente fala geralmente de empresas com cunho tecnológico. Sim. Então esse é o primeiro ponto. Mas geralmente com alto risco, né? Porque significa que ela está talvez fazendo uma coisa que ninguém tentou fazer ainda. Né? Então por isso que geralmente o risco é muito alto quando a gente fala de tecnologia. Então dá para fazer? Dá. Só que o risco também é alto. A gente precisa ter noção disso, né? Que a gente está tentando fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Significa que eu sempre faço comparação que assim, numa guerra você tá na linha de frente. Sim. Você vai ser o primeiro a tomar tiro. Você sabe, né, que a gente sempre fala aqui que quando vem o empreendedor, eu sempre peço ao final para que ele dê dicas, para que ele no meio do caminho, no meio da entrevista, conte na sua jornada, para que não fique aquela impressão que, olha, é tudo muito fácil, ter uma ideia, sai fazendo. E empreendedor, de forma geral, ele tem uma característica que não é boa. De sair fazendo primeiro, levando tudo no peito, na raça, para depois ir fazendo ajustes. Às vezes dá certo, mas na grande maioria das vezes, não. Então há de se ter pé no chão, preferencialmente fazer um planejamento, depois fazer gestão, depois fazer ciclo de melhoria contínua, avaliação, correção, reaplicação, porque senão a possibilidade e probabilidade de dar errado é muito grande, não é? Exatamente. E aí lá se foi tempo, lá se foi dinheiro, lá se foi saúde mental. Correto, assim, acho que talvez a principal coisa para qualquer empreendimento é entender que a ideia que você tem na sua cabeça, ela é só uma ideia. Por melhor que ela seja, ela ainda é uma ideia, ela está muito longe de dar certo. E para ela dar certo, tem tanta variável que precisa estar alinhada. Você precisa mirar no público certo, você precisa ter proposta de valor certo, você precisa estar no canal certo, cobrando o valor certo, com o diferencial certo, entregando bem. Tem muita coisa que pode fazer o teu produto ir bem e pode fazer o teu produto ir mal. Se tem tanto risco envolvido, o jeito certo de se fazer isso é fazer por passo a passo, né? O que é o passo a passo? Experimenta. Se você tem uma ideia, qual o jeito mais fácil, mais rápido e mais barato de você testar aquela ideia antes de sair colocando tempo e dinheiro pesado em cima dela, né? Assume que a sua ideia pode dar errado e testa ela antes. Vou dar um exemplo que eu fiz mesmo na minha escola, quando eu lancei minha escola lá em 2012, tá? Eu tinha só uma ideia daquela escola de design, só que era uma disciplina que estava nascendo no Brasil ainda. Não tinha despontado, então também tinha um risco, porque eu estava sendo o primeiro ali, né? Antes de criar qualquer tipo de conteúdo, micro que seja, para aquilo lá, eu peguei e montei um site super básico falando, vai existir um curso assim, 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 assim. Se você está interessado, coloque seu e-mail aqui. E botei isso para divulgar no Facebook na época. Quando eu coloquei, eu não fazia a menor ideia se aquilo tinha público ou não. Eu coloquei justamente para testar se tinha gente interessada naquilo. Então eu primeiro coletei interessado, para depois produzir aquilo lá. Só depois que eu consegui 500 pessoas interessadas, eu consegui 500 pessoas interessadas, falei, opa, tem público. Aí eu peguei e comecei a trocar e-mails com essas pessoas para inclusive me ajudarem a entender o que elas estavam buscando no curso, para saber se era a mesma coisa que eu tinha na cabeça, para eu refinar o conteúdo antes de criar o conteúdo. Percebe que eu estava construindo o produto junto com as pessoas interessadas? E aí o que eu fiz? Assim que deu as 500 pessoas, eu comecei a trocar ideia com essas pessoas e falei, ok, agora eu vou lançar esse curso tal dia, tal data, anunciei para todo mundo e falei, quem quiser comprar aqui, tá aqui um preço de pré-venda, já pode pagar desde agora. Isso era 2 meses antes de eu lançar o curso. Ou seja, 2 meses antes de eu lançar o curso, eu tinha 100 alunos inscritos já, pagantes.
já com um belo dinheiro no bolso para produzir o primeiro slide do meu curso. Isso lá atrás. Então percebe o que eu fiz aqui, né? Eu não investi tempo em produzir o curso, eu não investi tempo em, sei lá, arrumar a melhor câmera para me filmar, sim, ou o melhor slide mais bonito, ou os melhores exemplos, ou os melhores professores, nem nada. Eu lancei uma página online muito simples, que foi praticamente uma pesquisa de, me fala aí quem está interessado, coloca seu e-mail aqui. E isso funcionou. Mas isso é um exemplo extremamente básico, tá? Posso dar um exemplo? Não sei, claro, não, nós temos aí mais 6 minutos. Tá bom. Lá. Vou dar um outro exemplo que não é comigo, mas é um exemplo bastante conhecido aí. Hoje a gente tem aí Uber, 99, etc. E tinha lá atrás o Easy Taxi. Eu não sei nem se existe ainda, não sei se vocês lembram também. Não lembro. O Easy Taxi foi, na verdade, um dos precursores aí junto com o Uber. E ele foi fundado por um cara que chama Thales Gomes. O Thales conta essa história de como ele teve a ideia e como ele testou aquele modelo, né? Porque ele começou lançando isso para taxista especificamente. Então pensa que ele tinha que, como não existia Uber, ele tinha que entender se uma pessoa física chamaria um táxi pela internet e se um taxista buscaria a pessoa no lugar onde ela está chamando onde a pessoa está chamando a corrida. O que ele fez? Ao invés dele lançar um aplicativo geolocalizado, chamar um monte de taxista, chamar um monte de cliente, o que ele fez? Ele lançou um formulário. Já viu o Google Forms? Sim, que é de graça, claro, né, que todo mundo consegue utilizar? É fácil demais. Ele pegou um Google Forms, criou um Google Forms e divulgou o link desse Google Forms no Google para todo mundo que buscava lá, táxi Leblon. E aí ele pegou só um pedacinho, né? Buscou táxi Leblon e apareceu um anúncio desse formulário dele. Essa pessoa buscou táxi Leblon, clicou lá no link e aí lá tinha um formulário que a pessoa falava o nome dela, onde ela tá, para onde ela vai, e acho que se ela precisava de porta-malas ou não. E aí ele pegou, a hora que a pessoa mandava o formulário, isso chegava no e-mail dele, e ele manualmente procurava ponto de táxi perto do endereço que a pessoa falou que tá, ligava no ponto de táxi e falava, amigo, tem uma mulher assim, esperando o táxi lá, você busca ela? Ele busca. Aí ele ligava de volta pra mulher que chamou e falava, o taxista tal tá indo te buscar. Então percebe que ele fez um negócio assim, eu chamo de momento barbante fita crepe. Né? Na frente é tudo bonito, mas por trás é uma gambiarra. Porque ele só precisava validar a ideia de as pessoas estão dispostas a contratar, a chamar um táxi online e o taxista está disposto a ter esse serviço compartilhado aí também. Ele validou que sim. Depois que ele validou, aí sim ele consegue correr atrás do investidor, ele consegue botar dinheiro em tecnologia, consegue investir em networking para trazer as pessoas certas para a empresa dele. Mas primeiro ele validou a ideia, entende? Esse é o grande ponto. Barbante que fita crepe primeiro, depois se faz bonito. É isso. Olha isso. E aí o Márcio Kajima, que é da Jump, está participando aqui e ele está falando, é isso aí, foco no problema, não na solução antes de tudo. Né? Interessante o raciocínio. É isso. Sandro Laudelino Ferreira Cardoso, doutor Sandro, ex-presidente da subseção da OAB, nos acompanhando também, assim como Agnodice Fernandes Anoy, mandando abraços para a gente. Querida, já instalou o seu antivírus Bitdefender que você ganhou aqui por 12 meses da Telius Telecom? Vai posicionando a gente, tá bom? O Everson Lopes continua participando, muito bom. Olha, entrevista bombando. Quero aproveitar também, Luiz Felipe, e mandar um abraço para o Pedro, lá de Penápolis, porque ele que fez o intermédio, né? Abração, Pedro. Quando ele falou, Marcelo, eu e o Pedro, nós nos encontramos no Vot Valley, que é uma comunidade de inovação, fomento a inovação tecnológica em startups aqui de Araçatuba. E eu até quero deixar a dica para você que está nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. Olha, pelo menos duas. Você está interessado em inovação, em startups? Faça parte do Vot Valley. Procure, pelo menos, tenha informações sobre a comunidade para você decidir se participa ou não. Eu participo, Mariana Tereza, Euclides Teixeira Neto, Pedro, Márcio Kajima, pessoal do Sebrae, um monte de gente. Você pode gostar ou não, mas participe, veja lá se te interessa. Creio que o fomento à cultura da inovação, empreendedorismo e startups seja muito interessante.
E além disso, no caso de, olha, estou precisando falar de gestão do meu negócio, aí Sebrae na veia. O Vitor Alan Martins, inclusive do Sebrae, participa com a gente lá no Votivale. Manda um abraço para ele e para toda a equipe do Sebrae, comandada muito profissionalmente aqui em Araçatuba pela Silvia Fúrio. Então é bom também que a gente tenha parceiros, não é? Porque caminhar sozinho às vezes dá certo, mas é muito difícil, não é não, Luiz Felipe? É, bastante. Inclusive, aproveitar para mandar um abraço também pro Vitor lá do Sebrae, pessoal também do Votivale. Estou bastante conectado com eles aí, muito legal. É isso. E aí, eu acho que você tocou num ponto que é crucial, que é contato, assim, networking, né? Não é? Eu falo que a primeira coisa que a gente tem que ter para abrir uma empresa não é uma boa ideia, né? Na verdade, é um bom time, assim, né? Ou se você está buscando um sócio, uma sócia, um bom sócio, uma boa sócia é melhor do que qualquer boa ideia, assim, porque a ideia muda. Às vezes a gente começa a empresa de um jeito, ela vai mudando, e se você tem boas pessoas do lado, você acha o caminho rápido, assim, né? Acho que esse é o grande ponto. E aí eu quero aproveitar uma brincadeira que o fotógrafo e empreendedor José Luiz Pi fez aqui na nossa live, dizendo, finalmente então achei o investidor da minha startup. Deixa eu te perguntar, o que te interessa como investidor anjo, a você, Luiz Felipe, hoje, atualmente, para além das empresas que você está investindo, se é que há algum interesse em outras? Eu nunca estou ativamente procurando, assim, né? É um pouco de acordo com a oportunidade. Mas tem sim alguns pontos que eu olho, né? Primeiro ponto é o empreendedor e empreendedora, né? A pessoa que está ali tem que fazer muito sentido, né? Então a pessoa tem que ter um histórico que justifique aquele caminho que ela está querendo seguir. Então, porque pensa que eu estou olhando sempre sob a ótica de risco. Se você está querendo abrir uma clínica médica e você nunca fez nada parecido com isso daqui, como que eu vou botar dinheiro em você? Eu estou aumentando o meu risco na prática, né? Então, o background, né, o histórico da pessoa faz muito sentido, é uma das primeiras coisas que a gente olha. A ideia, claro que é o que a gente olha, mas essa ideia também, aí no meu caso, eu olho para algumas coisas. Primeiro, tem que ser alguma coisa também que eu consiga aportar inteligência em cima, porque também é um jeito de eu reduzir o meu risco, né? Então, vamos supor que você é um cara de vendas. Se você vai entrar numa empresa sabendo que você consegue ajudar ela a ter a melhor equipe de vendas do mundo, você está, na prática, também reduzindo o seu risco, certo? Então, o quanto eu consigo aportar de conhecimento também diminui meu risco, então é algo que eu vou olhar. Então, por isso que eu estou olhando para a inteligência artificial, por isso que eu estou olhando para a educação, por isso que eu estou olhando para alguns temas que são coisas que fazem parte de mim, assim, do meu histórico principalmente. Mas algumas coisas outras que eu olho, né? Primeiro, alcance global. Então, para mim, hoje, nas coisas que eu coloco dinheiro, é mandatório não estar limitado ao Brasil. Por quê? Porque o mercado global a gente está falando de bilhões de pessoas, né? E eu tenho aí, para mim, quase que um mantra ou um direcional que é assim, frase de efeito, né? Mas a tua remuneração vai ser sempre diretamente proporcional ao número de pessoas que você impacta. Então, se você é um professor que quer ganhar mais dinheiro, dá aula para mais gente. Como você faz para dar aula para mais gente? Se você é um chefe de cozinha e quer ganhar mais dinheiro, como que você faz para cozinhar para mais gente? É tão simples assim. Quanto mais gente você impacta, maior é a tua entrada de dinheiro. Então, por isso, eu sempre olho para produtos globais. E por estar olhando para produtos globais, eu também, pelo menos no momento, estou olhando para coisas que não são tanto de nicho. Eu estou olhando para coisas que são um pouco mais massivas, assim, como é o caso de aprender inglês, né? Aprender idioma é para muita gente, não é para todo mundo, mas é para muita gente. E de novo, eu acho que se você fizer essa pergunta para pessoas diferentes, vão ser respostas diferentes. Isso é como eu olho nesse momento, tá? Perfeito. Tá respondido José Luiz Pi. Se ele não aparecer daqui a pouquinho aqui para tentar te laçar ali fora, você já está no lucro. Olha, eu conversei hoje com o empreendedor Luiz Felipe Fernandes sobre inovação, empreendedorismo e startups. Quero te agradecer demais pela participação e já antevejo que você voltará outras vezes aqui, viu? A gente vai conversar porque a nossa pegada no Jornal da Manhã é justamente
empreendedorismo, inovação. A gente toca em política também, mas de verdade é empreendedorismo que nos enche os olhos. Parabéns pela Obrigado. jornada, boa sorte. Aliás, sorte você não precisa, você tem, trabalha demais, enfim, tem talento. Bom dia, boa semana, tudo de bom. Obrigado Marcelo, obrigado Jonathan, obrigado a todo mundo que ouviu também. Agora são 9h23. Jornal da Manhã, Araçatuba.